Tiago capítulo 5, verso de número 16. A palavra do Senhor diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, estamos aqui, Senhor. Cada irmão, cada alma nessa noite, sedenta pela sua palavra. Fala conosco, nos alimenta, Senhor, nesse momento. Dê esperança, meu Deus, àquele que chegou aqui cansado, abatido, triste, sem saber para onde vai, o que vai fazer no dia de amanhã. Que a sua palavra seja, Senhor, a bússola, o rumo que nós devemos tomar. Venha por ela, em nome de Jesus. Nos revele aquilo que o Senhor tem para a sua igreja, de forma única e individualidade, para cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, irmãos, pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, o texto base que nós vamos trabalhar nessa noite se encontra no livro de Tiago, capítulo 5, basicamente a parte B do versículo, onde ele diz: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Amém? Principalmente porque ela é poderosa, ela é eficaz. Não por quem ora, mas pelo Deus que recebe. Amém? Portanto, nós não devemos olhar para a nossa pequenez, para a nossa oração às vezes sem rumo, sem sentido. Olhamos para nós e pensamos: como não posso orar? Minha oração não vai fazer muita diferença. Vai fazer. Você pode, por exemplo, depois de lavar um quintal, ou no lavar de um quintal, tá ali, orando, buscando a Deus, tá ali tranquilo, você tá ali juntando a bagunça do cachorro lá, mas você tá onde? Você tá fazendo fisicamente uma coisa, mas sua mente está ligada aonde? Em Deus, no trono de Deus, no trono da graça. E você tá ali orando no Espírito, buscando a Deus, e você pode pensar: mas será que Deus está me ouvindo? Com toda certeza, Ele está te ouvindo. Você pode estar lavando uma louça, lavando um carro, limpando sua casa, você pode estar trabalhando, operando um maquinário, mexendo em qualquer coisa, né, Júlio? Vendo as crianças lá fazendo bagunça. Está lá. Mas você está orando, você está em espírito, você está buscando a Deus em oração. Está ali pensando em Deus, pensando nas coisas. Senhor, tem essa causa aqui, preciso resolver isso. E você vai pensar: será que Deus está me ouvindo? Está te ouvindo. Deus está ali. Ele tem te contemplado ali nesse momento. Por quê? Porque é esses que ele está buscando. São essas pessoas que Deus tem buscado, os verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Por quê? Muitos só oram quando? Aqui. Agora, das 7 às 8h30, 9 horas. É o maior período que ele tem de oração no dia dele. É quando ele vem para o culto. Ele faz uma oração inicial rápida e no final do culto ele participa da bênção apostólica, ele ora para ele ir embora. E acabou. Muitos são assim. Para muitos, a vida cristã é somente isso. Momentinho de oração ali no momento do culto, ou na casa dele ele faz uma oração na hora do alimento, na hora que vai dormir, acha que pronto, acabou. Não, irmão. Você quer ver uma oração? Você quer ter uma vida de oração poderosa e eficaz? Deve-se haver tempo para isso. E talvez você pense: Rodrigo, você prega, está falando disso, talvez você seja o maior exemplo. Não sou. Infelizmente não sou. Devo orar mais. Preciso orar mais. Por quê? Sem oração, tem poder, irmão. Não tem. Já dizia a máxima da frase: onde há oração, há poder. Aonde há pouca oração, há pouco poder. Mas aonde não há oração, não há poder. Você pode falar: mas isso só se remete à igreja? Não. Sua vida espiritual também depende disso. Quer vencer o pecado? Ore. Quer ver Deus agir ao seu favor? Ore. Não tem arma maior numa igreja, num crente, num filho de Deus, do que a oração. Lembra de Samar? Nós falamos no último culto? Talvez você vai precisar agir como Samar. Pegar a sua arma de guerra, que é a oração, e se colocar contra todos esses filisteus.
Se parar ali no meio e falar, eu só saio daqui quando eu não tiver mais forças para orar. Você quer uma dica do que vai acontecer? Você não vai sair dali. Não há quem derrote um homem e uma mulher de oração. Não tem, irmão. Você não vai ver na Bíblia nenhum homem que perdeu orando. Nenhum. Você vê Daniel? Ele estava ali nas maiores das suas adversidades relatadas na Bíblia. Mas o que ele fez? Ele orava ao Senhor 3 vezes ao dia. Foi jogado na fornalha. O que aconteceu com ele? Nada. A Bíblia diz que nem cheiro de fumaça aquele homem tinha. Nada do seu cabelo foi queimado. Por quê? Porque Deus era com ele. Amém? Você vai falar assim, mas Rodrigo, mas há somente livramento quando isso acontece? Não também. Um outro caso, Estevão. Não era um homem de oração? Era um homem de oração. O que aconteceu com ele? Foi apedrejado e morto. Mas no momento da sua morte, o que ele viu? O Senhor esperando. O Senhor esperando. Mesmo momento da luta, ele estava em oração. Quem é que venceu naquele momento? Estevão. Para todos os outros que estavam ali, matamos ele. E para Estevão, estou vivo. Estou vivo. Agora eu estou vivo. Agora eu encontrei o caminho de casa. Acabou a minha luta. Venci. Como o apóstolo Paulo diz, acabei a carreira, guardei a fé. Pronto. Ele venceu. Por quê? Homens de constante oração. John Knox diz assim, ó, se o fogo pode existir sem calor, então pode haver fé sem oração. Pergunta, pode haver fogo sem calor? Existe um fogo frio? Até onde eu sei, não. Existe uma fé sem oração? Também não. Qual é a reflexão? É impossível ser um crente saudável, cheio de fé, sem oração. Não tem como, irmão. Em algum momento, porque você não ora se você não tiver fé. Você não vai orar esperando que Deus cure, você não tem fé para isso. Vai orar para quê? Né? Vai orar para quê? Então, se você não ora, consequentemente é por falta de fé. De fé. Ah, eu não estou orando. Por que você não está orando? Porque eu tenho preguiça, porque eu não tenho tempo. John Piper fala assim que, infelizmente, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, todas essas redes sociais que a gente tem aí, elas serão o maior indicativo que nós não orávamos por falta de tempo. Nós não orávamos por falta de prioridade. Nós temos tempo, que nós não temos afinco em oração. Por isso que a igreja cada vez mais tem ficado mundana, carnal. Cada vez mais precisa ser usado de subterfúgios carnais para manter o crente dentro da igreja. Um culto como esse não atrai muita gente. Uma pregação como essa não dá força aos olhos de quem vê e aos ouvidos de quem escuta. Por quê? Porque não agrega na carne, agrega no espírito. E somente quem vem no espírito, somente quem está com a vida fortalecida em Deus, se alimenta de uma pregação assim. Amém? A oração, ela é primeiro um relacionamento com Deus. Mateus 6,6. Quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai. É um momento de comunhão, um momento de fortalecimento de laço. Momento onde você vai ter ali a sua hora de combate, o seu quarto de guerra, o seu quarto de oração. Não somente no quarto físico, mas no momento onde você se retira da multidão e vai orar. Você tem esse lugar? Talvez isso é o seu carro, pela manhã, pela noite. Você está fazendo alguma coisa, ó, aqui é o meu momento de oração. Aqui talvez em casa eu não tenha um tempo, 1 minuto ali. É criança, é bagunça, não sei o quê. Mas nesse momento aqui, quando eu me retiro, aqui é o meu quarto de guerra. Amém? Você tem isso? Você precisa arrumar esse lugar. Nós precisamos, porque a oração, como muitos pensam, não é um ritual. Eu vou ali. Irmão, não são frases casadas. Que elas têm a oração do alimento.
Senhor abençoa esse alimento, santifica, abençoa. É o ritmo, o coração não está ali, só tem o quê? Frases bem colocadas. Nunca deixe faltar, santifica, abençoa. Já é algo que não sai do coração. Senhor, eu te agradeço por esse alimento, por esse frango que está aqui, Senhor. Você come todo dia frango? Não. Você come todo dia carne? Não também. Mas você tem que direcionar a sua oração para aquilo que você está fazendo, sem ser algo ritualístico. Somente eu vou orar porque Deus pede para orar. Não. Senhor, e citar as coisas detalhadas para Deus. Essa é uma oração que Deus ouve. Onde tem o coração. Você pode fazer uma oração sem palavras. Você pode. Mas não pode faltar palavras na sua oração. Você pode orar, Senhor, ali quietinho, não sai uma palavra da sua boca. Mas no seu espírito, na sua oração, você manda palavras para Deus. Senhor, é essa a causa. Tá acontecendo isso. Não, Senhor, o Senhor conhece minha vida, o Senhor conhece o que eu estou passando, o Senhor sabe minha dificuldade. Sabe, não tem muita gente que ora assim. O Senhor viu que minha vida hoje não foi fácil, que a luta veio. Não, detalha para Deus. Conte, momento de intimidade, constante. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele orava constantemente. E como é que era essa oração de Jesus? Era como muitos palhaços fazem por aí, enche aquela oração robuscada de palavras bonitas, né? Aí tá o irmão simples na igreja e fala, não sei orar assim. Eu não sei, uma oração dessa aí Deus vai ouvir rapidinho. Olha as palavras que esse homem está usando. Não. Como é que Jesus orava? De forma simples, mas cheias de graça, com o coração naquilo. Pai, graças eu te dou. Ele abria o leque da oração, ele abria o seu coração e ele destilava a sua oração sabendo que Deus o iria ouvir. Aquilo mostrava o quê? Que nós devemos buscar a Deus com o coração no momento da oração. Tem pessoas que oram horas e horas somente como religiosos. Não tem mudança, por quê? Não está com o coração ali. Não está. Não adianta também. Irmão, eu orei 12 horas, orei 20 horas, orei 2 dias seguidos. Mas quanto desses 2 dias, seu coração estava ali? Você estava realmente com corpo, alma e espírito ali. Fiquei 50 minutos ajoelhado na oração, irmão, mas seu coração estava ali? Os 50 minutos? Amém, glória a Deus. Irmão, fiquei 50 minutos, mas de coração mesmo, foi uns 10 só. É intenso. É fácil? É gostoso orar? Não é. É uma luta. É um ringue, é uma guerra ao momento da oração. Primeiro, com você. Para você romper a inércia da oração, é dificultoso. É luta, a carne não quer, a mente não quer, ela não sossega. Portanto, você deve doutrinar a vida para isso. Ela é mais disciplina do que algo espiritual. Porque no espiritualismo, as pessoas colocam essa espiritualidade toda na oração. Não, eu vou orar, porque aí o dia que ela não sente de orar, ela não ora. A disciplina não. Você vai orar mesmo sem querer. É nesse momento que nós devemos alinhar. Porque a oração é esse relacionamento, é essa comunhão, é essa força que Deus dá quando nós estamos andando na sua palavra. Amém, irmãos? Esse é o primeiro ponto. É uma oração que tem resposta, que tem verdade, que tem poder. Grave isso, a oração é um relacionamento. Segundo, a oração não é o que muitos pensam. Você vai lá e pega o braço de Deus e faz com que o braço de Deus se mova para onde você quer ir. Não é. A oração é Deus movendo o seu coração para onde Ele quer. E para onde é que Ele quer? Para submissão. Você entende isso? Muitos colocam a oração como, vai lá orar para Deus. E no seu... Mas a primeira coisa que Deus faz é dar paz para você na hora que você está orando. Quem que já venceu a primeira? Deus. Você está lá aflito, Senhor, Deus, vai lá, Senhor, salve aquele menino, salve esse marido, toca nele, resolve esse problema, abre essa porta de emprego. Você está atribulado. Aí não aconteceu nada, mas no seu coração você fala, não, peraí.
Mas parece que agora eu estou em paz. Foi Deus já mudando o seu coração para deixar do jeito que Ele quer, não do jeito que você quer. Vai começar a trabalhar em você agora. Oração. É Deus alinhando a nossa vontade à vontade dEle. Por isso meu embate com essas orações, aonde o homem manda em Deus. Eu decreto, eu falo, eu mando. Você tem que fazer isso, você tem que pôr Deus, você tem que ali. São coisas que chegam a ser conflitante com Deus. Coloca o homem como se ele fosse o autor das coisas, e não é. Você vai orar não é para Deus ser o seu servo. Você vai orar para que a sua vontade se alinhe com a de Deus e assim aconteçam as coisas. E assim você veja os milagres. Não é o contrário. Não é Deus fazendo tudo o que você quer. Não é isso. Por isso que a oração ela é o combustível do crente. Sem oração, irmão, nós paramos no caminho. Sem oração, nós vamos capengando pelo caminho, caindo pelo caminho, porque nós vamos achar que sempre é a nossa vontade que vai ser feita. Quando Jesus ensina a oração, em Mateus 6, versículo 10, ele fala assim, ó, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Não é, Senhor, vem o meu reino, faça a minha vontade, porque eu estou orando, o Senhor agora vai ter que fazer. Não é. Senhor, eu estou cheio de problema aqui, mas eu creio que é a vontade do Senhor que vai ser estabelecida. Isso é um espírito de oração verdadeiro, com coração contrito, com coração que sabe para onde está sendo direcionado. O objetivo da oração é transformar o seu coração primeiro. Por isso que muitos crentes não mudam. Passa a vida inteira dentro da igreja. A vida inteira do mesmo jeito. Porque falta o que ali? Falta oração. Falta comunhão com Deus. Falta alinhar a vontade com Deus. Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu vou orar para que o Senhor faça da maneira como deve ser. E Deus vai fazer, porque é isso que Ele quer. Que nós soltemos a nossa, Senhor, faz assim, dessa forma, desse jeito. Eu lembro de um pastor que sempre ensinava assim, que a gente deve falar com Deus e dar as coordenadas para Deus fazer do jeito que a gente quer. Mas as coisas não é assim, irmão. Deus faz da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer. Primeiro, se Ele for necessário Ele quebrar você, Ele vai quebrar. Mas primeiro você tem que estar apto para isso. E como é que você fica apto para isso? Em oração. Em oração você entende que mesmo parando numa UTI, Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Mesmo ficando desempregado, alguma coisa Deus vai fazer. Quem não ora, no primeiro tropicão na rua, ele já está largando a mão de Deus. Na primeira escorregada na caixa de banana que ele dá, ele já fala que o demônio está vencendo ele. Por quê? Porque ele não tem entendimento das coisas de Deus. E quem ora sabe que ainda que as coisas saiam do controle, Deus está governando tudo. Jesus no Getsemane, em Lucas 22, 42, ali ele mostra o coração dele aonde estava. Ele entrega a submissão total à vontade de Deus. Pai, se possível, olha a oração. Você pode orar assim também. Senhor, estou com essa doença. Se possível, tira de mim. Mas antes, seja feita a sua vontade. Entenda isso. Vai ter doença, irmão, que você não vai ser curado. Vai ter problema que Deus não vai tirar de você. Não tem uma garantia de que Deus vai remover o câncer. Aonde? Pode ser que sim, pode ser que não. Deus vai enviar a provisão do alto, amanhã você vai ver uma multidão de dinheiro na sua conta. Pode ser que sim, pode ser que não. Você pode encontrar alguém que te abençoe financeiramente, que muda a sua vida. Pode ser que sim, pode ser que não. Se acontecer, amém, glória a Deus. Se não acontecer, amém, glória a Deus também. Por quê? Você já entendeu, por tempo de oração, que a vontade de Deus sempre vai prevalecer. Se você for pegar exemplos de homens de oração e assemelhá-los à riqueza, o apóstolo Paulo não orava, então. O jeito que aquele homem morreu, o jeito que Estevão morreu, o jeito que Jesus morreu, o jeito que Pedro morreu, o jeito que Isaías morreu, o jeito que João terminou sua vida, esses homens não tiveram 10 minutos de oração com Deus nunca.
Por quê? Morreram de forma terrível. Esses homens tiveram mortes terríveis. E muitos hoje alinham a oração a uma vida de vitória. Alinham a oração a uma vida de somente glória aqui. Não, vou orar porque se eu orar muito, Deus vai me abençoar muito. Em que área? Em que área? Cadê aquelas irmãs que iam para a igreja de chinelinho, com prego embaixo, né? Cabelo preso com elástico, mas que quando ela vinha na sua direção dava até arrepio. Ixi, já a casa caiu para mim. Cadê aqueles irmãozinhos que vinham com o sapatinho sujo, canivete do lado, né? Com a gravata ali daquele jeito. Mas você sabia, ali tem um homem de oração. Por quê? A presença que esses homens e essas mulheres carregam era muito forte, porque eles sempre tinham contato com Deus. Lembra de Moisés? Quando ele desceu do monte, ele desceu como? Com o rosto resplandecente. Tiveram que tampar o rosto de Moisés por conta do brilho que tinha no rosto dele. O brilho era dele? Não. Refletia quem estava diante dele. Assim deve ser o povo de Deus. Você ora, irmão, você está lá cheio de problema, mas você ora. Seu semblante está lá carregado? Não. Está luminoso, está resplandecente. Não é algo que vem de você, que sai de você, que você é o dínamo disso. Não, é algo que vem de Deus, é a paz que vem de Deus, é a glória que vem de Deus, que te deixa de pé, te fortalece, te levanta. Cheio de problema, mas se resplandecendo graça, feliz. Deus vai dar vitória aí. Deus vai dar vitória. Mas se não der, nós vamos arrumar um jeito. Alguma coisa vai acontecer. Mas eu sei que não vai ser esse mar, nem esses soldados de Faraó que vai matar a gente. Quem que entende isso? Pessoas de oração, pessoas de comunhão, pessoas de intimidade. Terceiro ponto. Vocês estão me entendendo, irmão? Amém? Tá benção? Tá bencinha? Amém, Jesus. Olha só, a oração, ela libera milagres e intervenções. Talvez se você está meio cansado agora, você vai dar uma despertada aqui, porque é assunto agora mais interessante. Olha só, Atos 12, do versículo 5 ao 7, mostra a igreja orando, intercedendo por Pedro que está preso. Mas como é que a igreja esperava a provisão? Em constante oração a Pedro. Problema tinha. Como é que ele se resolvia? Oração. Problema tinha. Como é que eles se portavam? Em oração. Então você percebe que a oração, ela é o ponto central para as vitórias. A oração é o ponto central para você ver o milagre, para você ver a intervenção, para você ver Deus agir, para você ver os seus problemas serem dissolvidos através do poder de Deus. Qual é o ponto? Oração. Isso tem feito com que a igreja cada vez mais perca a sua força, perca o seu brilho, perca a sua identidade. Por quê? As pessoas não oram. Simplesmente não oram. Não tem uma vida constante de oração. Não estou falando só daqui não. Da grande parte das igrejas, as pessoas não oram. Quer um exemplo? Olha o culto de domingo, olha o culto de oração. O culto de domingo tem 50 mil pessoas. O culto de oração tem 3, tem 4, tem 5. Por quê? Porque não é gostoso orar. Orar é luta, é guerra, é combate, é você se pôr no fronte, batalhando por alguém, lutando por alguém. Jó disse que ele orava pelos seus inimigos e Deus o restaurou. Olha pra você ver. Ele orava pelos seus amigos, os inimigos não, pelos seus amigos, e Deus restaurou os amigos? Não, restaurou Jó. Tá vendo aí? Por que às vezes você fica cheio de problema aí com pessoas, com os irmãos da igreja? Porque faltou você orar por eles. Quando você está orando por eles, Deus está tratando com você. E quando você está orando para aquele que te faz mal, Deus está curando não somente ele, mas você também. Está amontoando brasa sobre a sua cabeça. É o que diz a Bíblia.
Ah, mas eu tenho um problema com o pastor, tenho um problema com o irmão. Ah, eu tenho um problema no serviço, tenho um problema. Não, vai lá. Ora, fala, Senhor, eu vou pôr esse cidadão aqui na sua presença. Quando você estiver orando para ele, Deus já vai estar limpando o seu coração antes. É assim. É assim que funciona. Por isso que a oração é algo poderoso. Ela tira essas rinchas da igreja, sabe? Esses problemas, essas picuinhas. Faz você olhar com amor para aquele que está te ferindo. Faz você desvencilhar a maldade, porque, irmão, nós somos terríveis. É, irmão. Você acha que o demônio é o seu maior problema? É que você não lidou com o seu coração ainda. Ele é terrível, ele é maldoso, ele é tenebroso, perversamente corrupto, como diz Jeremias. Se apressa para o mal. Paulo diz que o bem que ele queria fazer, ele não fazia. Mas o mal que ele não queria fazer, facilmente ele já estava cometendo. Isso vem da onde? De onde vem as guerras, as motivações disso? Do coração. E como é que você desmancha isso? Oração. Oração. Não tem coisa que é simplesmente resolvida com o poder da oração. Simplesmente. Eu não sei de quem é essa frase, alguns dizem que é do pastor Hernandes Dias Lopes, mas ele diz assim, ó, algumas coisas só vão acontecer para você orar. Outras só acontecerão se você orar. Tá vendo? Ah, o problema veio. Vai orar. Como é que eu tiro esse problema? Orando. Tá vendo? É uma mão que vai e uma mão que volta. Mas qual é o objetivo de tudo isso? Te levar para a oração. Porque ali, naquele momento, irmão, que há milagres, que há intervenções. Você vê que a igreja orava intensamente por Pedro. Pedro saiu da prisão. Elias orou e o fogo desceu. Elias também orou e a chuva voltou. Tiago, que nós lemos, fala que se tiver alguém doente, chama os presbíteros da igreja e ore com eles. Porque é nesses momentos que há grandes intervenções, grandes milagres, grandes provisões. Nós vimos aqui mesmo, quantas vezes? A oração pelo Miguel, oração pela filha do irmão Alexandre, coisas aqui na hora. Tivemos de parar o culto, porque o momento era de luta, era ferrenha a luta. Não tinha, vamos esperar, não. Para o culto agora, vamos orar. Acabava o culto, o que aconteceu? Tá as duas bem hoje. Então aí. Ou ia morrer uma, ou ia morrer a outra, ou ia morrer as duas. Deus opera grandes livramentos e intervenções. Quando? Quando há oração. Quando há oração. Não subestime, irmão, o poder da oração. Não subestime. Ah, mas eu vou lá, só lá na igreja que eu vou orar, que eu vou pedir para o Rodrigo orar. Minha oração está aos meus pés da sua, irmão. Quem falar o contrário está errado. Alguns casos muito específicos, como essa de uma doença, de alguma coisa assim, nós oramos juntos, não tem problema com isso. Mas não endeusa a minha oração. Ela tem o mesmo poder do seu. Não endeusa a minha oração achando que Deus vai me ouvir primeiro. Deus pode te ouvir antes de mim. Nós devemos ter, nós temos todos o mesmo caminho até o Pai. Todos nós cremos no mesmo Cristo. Amém? Cremos no mesmo Cristo. É Ele quem faz, é o nome dEle quem tem poder, não é o meu. Portanto, a sua oração, talvez que você pense, ah, mas ela não tem poder para tal coisa. Claro que tem. Claro que tem. Use a pequena fé que você tem para começar a colher os primeiros frutos, para que você tenha fé maior para colher frutos maiores. Ore por uma dor de cabeça primeiro. Ore por uma porta de emprego primeiro. Ore para que alguma coisa aconteça primeiro. Fala, não, peraí, Deus já fez aqui. Estou colhendo umas coisinhas pequenas aqui, mas isso aqui está vindo através da minha oração. Aí você começa a mirar uns alvos maiores. Senhor, queria ver uns milagres mais invocados aí. E vai indo. Daqui a pouco você está orando, tem um demônio correndo de você. Daqui a pouco você está lá na igreja orando, orando por alguém, você vê coisas grandes acontecendo.
Você começa a ver a sua vida ter mais fulgor, ter mais graça. Você começa a orar, você vai sendo despertado a orar por outras pessoas. Mas da onde que vem isso? Usando o pouco. Ninguém começa, irmão, pregando 50 minutos, 1 hora e meia. Começa pregando 10 minutos. Ninguém começa fazendo grandes milagres de coisas grandes. Começa fazendo os pequenos. Começa vencendo suas pequenas lutas dentro da sua casa. Ó, venci aqui. Tá vendo esse pecado? Já não cometo mais. Tá vendo essa ira que eu tinha? Hoje Deus já me deu vitória, porque eu tenho orado por isso. Então eu tenho conseguido sobressair. Tá vendo, irmão? Como é que Deus dá ferramenta para que você se ponha no campo de lentilha e lute? A oração é poderosa para isso. Não há batalhas que não se vença de joelhos. Amém? Não há. Oração perseverante rompe resistências. Você deve entender que para orar, você vai enfrentar uma força contrária, certo? Seja espiritual, seja carnal, seja de que área for. Você não vai chegar lá orando e já vai tudo que glória no come, não. Você vai lutar com dor nas costas, vai te dar sono, você já vai ver, eu falei para os irmãos uma vez, né? Eu sempre estudava de noite. E aí teve um dia, irmão, que eu comecei, já era mais de 11h30 a ler, aí começou o gato miar, aí com o miado do gato começou o cachorro latir, o cachorro latindo começou o vizinho brigar com o cachorro, eu falei, mano, não é possível. Quase meia-noite, essa peleja, porque são as resistências, são as coisas que quer fazer eu separar. E na oração é a mesma coisa. Mas sabe como que a maior resistência que nós enfrentamos não é espiritual, é física, é o desânimo. O desânimo é a maior resistência que nós enfrentamos. Talvez a causa seja espiritual. O inimigo começa a colocar na sua mente, está orando para quê? Aí já faz 1 ano que você está orando por isso e não resolve. Está 2 anos lutando por isso aqui e nada acontece. Está 5 anos lutando por essa causa aqui e nada. O que você faz? Você desiste. Aí lá em Lucas, capítulo 18, esse texto eu vou ler, do verso 1 a 8, Jesus conta uma parábola. Ele fala assim, ó. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. E ele diz, em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas ele finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Eu vou fazer justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou, ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? E eu lhes digo, ele lhes fará justiça. Amém? Não assemelhe Deus a esse juiz, irmão. Porque a Bíblia diz que é um juiz injusto. E algumas parábolas, e algumas traduções está o juiz iníquo. Em Deus não há pecado. Mas a comparação, como é uma parábola, a história comparada a outra é, se esse homem que não tem misericórdia dos homens, como ele mesmo disse na parábola, ele foi lá, ele pegou e falou assim, que essa mulher tanto tá batendo aqui? O que essa mulher quer? Talvez no primeiro dia, ele olhou e falou, logo ela cansa. Segundo dia falou assim, essa daqui a pouco desiste, vou nem perder meu tempo com ela. Mas ele foi passando 1 mês, a Bíblia não relata isso, mas você pode falar, como é uma oração contínua, passou 1 mês, 1 ano, 2 anos, é que a mulher orando, é que a mulher chamando ali, ô doutor, juiz, alguém vem aqui, é que eu tô com problema lá, pelo amor de Deus, alguém vem aqui me ouvir. E aqui não, ela falou, peraí, mas é que eu não tenho nem azul, não tenho nada com ela, eu não preciso parar para ouvir ela, mas ela já está me incomodando. Então deixa eu ir lá ver o que ela quer, para eu poder resolver, para que ela suma daqui.
não é assim que Deus nos trata. A comparação é, será que Deus vai nos tratar dessa forma? Será que Deus vai tratar a quem Ele mesmo escolheu? Um Deus que é amoroso, um Deus que se compadece, um Deus que entregou o seu filho para morrer por nós. Será que Ele não vai fazer justiça para aqueles filhos que estão lá dia e noite? Senhor, tem essa causa. Senhor, atende essa causa. Senhor, atende esse problema. Senhor, me ajuda nessa dificuldade. Jesus diz, Ele lhes fará justiça. Mas qual é o ponto central da parábola? Não deixe de bater, não deixe de orar. A Bíblia diz, pedi, pedi e dar-se-vos-á. Então, nós devemos ter constância no pedido. Tem gente que ora hoje, Senhor, eu tenho esse problema aqui, Senhor. Aí larga ali aquela oração. Por isso que a oração deve ser organizada. John Wesley não é o fundador do metodismo à toa. Já viu o que é uma pessoa metódica? Que a pessoa que vai fazer uma coisa tem que ser tudo metódico, né? Tudo arrumadinho, no quadradinho ali. Por quê? Porque senão ela não funciona. A nossa oração deve ser assim também. Anote os seus pedidos. Liste os seus pedidos. E vai marcando. Vai marcando em prioridades. Esse aqui, Senhor, é mais urgente. E vai orando, vai cobrindo ele de oração. Põe os intermediários. Senhor, esse aqui não é nem muito urgente, mas também não é para ficar lá para trás. Nós estamos aqui no meio. E aqueles outros, Senhor, esse aqui é o meu capricho. Esse aqui é o meu capricho. O Senhor atender, glória a Deus. Mas esse aqui não tem tanta importância. Mas coloque em oração e liste, ore e enche de bombardeio esses pedidos de oração. Porque Deus lhe fará justiça. Vai fazer, irmão. É a palavra de Deus que se traduz através da fé em oração. Você crê na palavra, você fala, eu tenho fé nisso. Qual é o resultado? Oração. A oração. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Tem uma história de um homem chamado George Miller. Não sei se alguns irmãos já ouviram falar dele. George Miller, irmãos, ele era um cristão que cuidava e ele tinha uma casa um orfanato. Ele cuidava dessas crianças no orfanato. Só que ele era um homem muito piedoso, um homem muito temente a Deus, um homem que fazia aquilo ali com amor. No seu diário foram achadas mais de 50 mil orações respondidas. O que você marca no diário? Você fez nas férias, é assim? Você fez o seu dia, você fez no ano, você vai marcando lá no seu diário lá. O que o George Miller marcava no seu diário? Orações respondidas. Quando ele morreu, foram contar suas orações. Mais de 50 mil orações respondidas. Olha isso. Isso te empolga, irmão. Quem me empolga isso aqui? 50 mil orações respondidas. Ele orava por coisas grandes e também pequenas. Detalhe, ele esperava todas elas com fé. Ele dizia, o grande segredo é ir a Deus primeiro. O grande segredo de orar e ter orações respondidas é ir a Deus primeiro. Nós fazemos tudo e no final, o Senhor abençoa. Não, ele era o contrário. Ele ia a Deus, colocando em base Mateus 6,33, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E depois, o que ele via? Ele via a mão de Deus agindo. Ele não se precipitava, mas sim ele perseverava. Ele não confiava no homem, mas ele confiava em Deus. Ele não era desesperado, afobado. Ele não se precipitava nas coisas. Meu Deus, são muitas crianças. Como é que eu vou resolver isso aqui? Será que se eu fizer uma aliança lá com o padeiro? Será que se eu fizer uma aliança com alguém? Não. Ele confiava em quem? Em Deus. Em Deus. E esse Deus em quem ele confiava
confiou a ele grandes milagres. Eu vou contar um aqui para você. Olha isso aqui, ó. George Miller, ele nunca pediu dinheiro a ninguém. Tudo era resultado direto da oração. A mais conhecida, o caso mais conhecido dele, enquanto ele ainda estava no comando do orfanato, foi que um dia não tinha comida. E ali naquele momento tinha as suas crianças. Ao longo da vida ele cuidou de 10.000 órfãos e nenhum deles ficou sem comida. Porque Deus sempre honrava a oração dele. Num dia não tinha o que comer. E ele olhou a despensa, ele viu lá e falou, não tem pão, tem leite. Eu vou dar para essas crianças comer. E ele foi orar. Antes dele terminar a oração, bateram na porta. Quem era? O padeiro. O padeiro passou por lá e disse, eu estava passando em frente ao orfanato e eu senti no coração de deixar pão nesse orfanato. Nem tinha terminado de orar, Júlia. Ele ainda estava lá no quarto. Senhor, tem pão? Tem pão. Senhor, tá doendo? Não tá mais. Senhor, essa luta não tem mais. Por quê? Era um homem de intimidade. Mas aí você pode pensar, não, mas Deus já mandou o pão. Vamos comer o pão, vamos deliciar em pão. Não, irmão. Ele continuou orando. O que acontece? Tragou um carro de leite próximo ao orfanato. O homem do carro chegou lá, bateu na porta do orfanato, saiu do George Miller, estava com um pedaço de pão na boca. Tem um pãozinho que é um pãozinho. Ele falou, não, que é um pão não. Eu estou conjecturando mesmo, mas a história é verdadeira. Chega lá, o homem falou, meu carro estragou aqui e vai demorar um pouco para arrumar. Só que o leite não tem esse tempo de refrigeração, vai perder. Posso deixar aqui o leite? Pão e leite chegou. Antes dele dizer o amém, Deus responde às orações, irmão, de quem tem comunhão com Ele. Amém? Glória a Deus. Essa história é frequentemente citada como um dos maiores exemplos de resposta instantânea à oração. Uma das suas frases célebres é: o começo da ansiedade é o fim da fé. E o começo da fé é o fim da ansiedade. Quantas pessoas você vê ansioso hoje? Um monte. Um monte. Motivo? Falta fé. Falta fé. Na falta de fé, o que é colocado para você? Calmante, remédios, coisas para você dormir, que vão afetar todo o seu sistema nervoso, todo o seu corpo será afetado por esses remédios, por falta de fé. Por crer, por falta de crer, por falta de se ater à palavra de Deus e falar, Senhor, eu entrego tudo a Ti. Isso é um teste para nós, que andamos ansiosos pelos dias de amanhã. Jesus disse que nós não devemos andar assim. Antes, que a nossa súplica seja entregue a Deus em oração. Senhor, eu não sei o dia de amanhã o que me espera, mas eu sei que o Senhor lá vai estar. Era George Miller, imagina? Você acha que ele não sabia que não tinha pão um dia antes? Você acha que todo mundo comeu todos os pães da madrugada? Sabia. Ele foi lá, fez a oração e Deus resolveu o seu problema. A oração ainda é uma arma espiritual, uma linha direta com Deus, um meio de transformação pessoal e intervenção divina. John Piper diz assim, se você não ora, você não vive. Se você não orar, você não viverá. Tem um homem chamado Leonard Ravenhill sobre oração. Um dos modelos de oração, ele diz assim, um homem de oração, ele para de pecar, mas um pecador, ele para de orar. Qual caminho nós vamos seguir? Se continuarmos pecando, deixaremos de orar. Por isso que não tem como
uma pessoa se dizer de oração e viver uma vida enfurnada no pecado. São dois caminhos distintos. Ou você ora e é liberto, ou você peca e vive preso no pecado. Não tem outro caminho, não tem outra saída. Só existem esses dois. Ou o homem ora e é liberto, ou ele peca e vive escravo. A.W. Tozer diz assim, ó, Deus não se curvou à nossa pressa nervosa. Se quisermos alguma coisa de Deus, precisamos gastar tempo, e muito tempo, em oração. Se você observar a vida do Arnold Schwarzenegger, ele foi 7 vezes campeão no Mr. Olympia. Praticamente um monstro. Ele disse uma frase que até hoje é dita aí no meio do pessoal aí. No pain, no gain. O que é isso? Sem dor, sem ganho. Como é que ele fazia isso? Sem segredo. Treinava todos os dias, o tanto de tempo que tinha que treinar, da forma que tinha que treinar, e no caso dele usava algumas coisas que não devia usar. Resultado? Chegou naquele padrão. Nós, os crentes, como que nós agimos? Sem oração, sem ganho. Se você não se dedicar a orar, se você não tiver tempo para orar, não tiver constância na oração, espiritualmente você vai estar raquítico. Você olha o físico do homem daquele e fala, meu Deus, tem músculo em cima do músculo. Por quê? Tempo de dedicação, tempo de compromisso, tempo de treino, tempo dentro da academia. E nós? Muitos espiritualmente estão assim, tão raquíticos, magrinho. Por quê? Falta tempo de joelho, falta tempo de... Por isso não observa as coisas, por isso não vê as coisas que estão acontecendo debaixo do próprio nariz, porque não tem os olhos espirituais abertos. Não vê, não sabe o que tem que fazer, para onde vai. São alienados, são perdidos dentro do mundo. Estão ali, estão longe, estão dispersos, porque falta oração, falta entrega, falta busca por Deus. Quer ver um homem que tinha muita coisa para fazer e ainda assim orava? Martinho Lutero. Sua frase célebre de oração era: tenho tanta coisa para fazer que se eu não passar 2 horas em oração, temo não conseguir. E o que nós fazemos? Nossa, eu estava cheio de coisa. Não deu tempo de orar. E Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Quanto mais coisas nós temos no dia, mais compromisso, mais nós deveríamos orar. Isso serve para todos nós, irmão. Mais nós deveríamos apresentar essas coisas em Deus. Por isso que às vezes nós passamos o tempo, falamos assim, mas nossa, o dia voou e parece que eu ainda não fiz nada. Levanta cedo, faz a sua oração e vai para o seu dia. Você vai ver se o seu dia não rende. Se a sua noite não rende, se o seu momento ali, se as coisas que você vai fazer não vai render, não vai prosperar. Por quê? Porque você ora. Você chama Deus com você. Você pede para Deus combater com você. Tem um homem chamado John Patton. Ele estava cercado por canibais. E o que ele fez? Ele disse: eu ergo meu altar de oração sob a mira das lanças desses canibais. Sua frase: quem já morreu para o mundo não teme morrer por Cristo. Tá vendo? Como que um homem chega num padrão desse, irmão? Oração. Oração. Por isso que nós precisamos buscar a Deus em oração, porque Deus ainda responde às orações. A igreja ainda respira, não é com recurso financeiro. A igreja respira, não é com aparelhagem tudo novo, tudo moderno, tudo de alta classe. Não, a igreja não respira porque tem LED, a igreja não respira porque ela tem um templo gigante. A igreja respira por homens e mulheres que oram, que buscam, que se consagram, que se consertam, que se entregam a Deus e vê o poder de Deus sustentando a sua igreja. Amém? Pode ficar de pé em nome de Jesus.